Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no ateliê do professor Marcos Venelli e para variar faremos aqui um vídeo de rosas, mas como sempre, nunca um vídeo é igual ao outro e nunca uma rosa é igual a outra. Dessa vez o professor traz uma experiência diferente. Olha o tom que ele está fazendo, o fundo ali da rosa. Vocês podem ver que o fundo do quadro já está totalmente feito. O professor fez um fundo aí bem impressionista, uma pedra toda lascada aí na frente e já deixou o fundo lá junto com as folhas previamente feito. E agora o professor está jogando um fundo com o vermelho chinês, pele e branco. E automaticamente, vocês podem perceber ali que tem uns tons mais escuros, ele vai deixando misturar um pouco, como sempre, com o fundo da tela. De gris, tá? Colocou Cris de Paine também? Gris aqui nesse fundinho. Beleza. Professor fazendo uma pequena correção nesse que vos fala, então assim, o professor está jogando agora um pouco de Cris de Paine também. Então vamos lá, ó, vermelho francês, pele branco e um pouco de Cris de Paine que está entrando nessas áreas de sombra. Isso. Então para vocês verem como o professor vai variando e trazendo experiências diferentes ali nos tons de rosa. Olha que bacana. Vai ser uma rosa ali mais projetada na parte de cima, uma rosa aqui na frente provavelmente será uma rosa branca com bastante destaque aí na parte de luz onde ela está incidindo na pedra, seguindo com outras rosas nesse mesmo tom e uma rosa um pouco mais avermelhada lá no fundo. Por que o professor vai jogar esses tons dessa maneira? Para jogar um degradê automaticamente na luz aí incidindo nas rosas. Ó, o professor já vai fazendo o fundo na rosa ali da parte de trás, ele vai deixando só da frente aqui que vai ser a rosa mais clara. Então lembrando, a mistura é vermelho chinês, pele, branco e um pouquinho de Cris de Paine também. O professor vai moldando ali, ó, as pétalas da rosa, elas estavam ali previamente riscadas, né, como vocês podem acompanhar aqui no vídeo. E essas folhas que vocês viram aí, para quem está chegando agora, o professor, nós temos vários vídeos de rosas do professor Marcos Venelli aqui no canal. E nesses vídeos, em alguns nós mostramos como fazer o fundo, em outros como fazer o que nós chamamos de folhas fantasmas, que são as folhas mais perdidas lá no fundo. Também essas folhas em primeiro plano. Então por isso que a gente já antecipou aqui nesse vídeo as folhas para vocês, para dar foco principalmente nas rosas. E a única referência, né, assim, a única coisa digna de nota em relação às folhas que o professor fez para esse vídeo é que ele utilizou o verde veronese, que é um verde mais forte. Então por isso que vocês podem perceber que a cor ali das folhas estão bem mais vívidas. Ó, o professor moldando ali o copinho da rosa, ele deixou a parte que ele está deixando ali sem pintar, provavelmente vão ser as partes onde ele vai jogar mais contraste ali entre luz e sombra. Novamente falando, dentro da paleta de cores, o professor vai trabalhando com vermelho chinês, pele, branco e Cris de Paine. Uns fundos aí bem legais aí de rosa, né? A gente quando vai fazer uma rosa pensa muito no branco, no vermelho, e aí de repente o professor já entra com pele, entra com Cris de Paine também, então vale a pena aí vocês anotarem essas misturas e seguirem aí o passo a passo de um dos maiores pintores aí de florais do Brasil. Show de bola, hein? E eu, como sempre, aqui fico narrando e tietando também, né? Aqui por osmose vou aprendendo as pinceladas do professor em loco aqui. Agora um pouco mais vermelho, ali na mistura. Essas rosas bojudinhas que são a marca do professor Marcos Venelli, o estilo, muito bacana. Sempre falo isso, não me canso de falar, muito importante caprichar no fundo, para quando você trabalhar as luzes intermediárias e as luzes finais, obter um efeito legal aí em relação à rosa. Agora o professor misturou ali o vermelho chinês com um pouquinho de alaranjado. É o francês.
É o francês? Desculpa te corrigir. Hoje eu tô bom nas cores. Ó, agora é vermelho francês, descarte chinês. Vermelho francês com um pouquinho do alaranjado ali pro miolinho da rosa. Pode corrigir, professor. Quando eu errar aqui, fala aí que eu corrijo em loco aqui a mistura de tons. Tô aqui de ouvido. Tô de Você ouvido. tá de ouvido, ele está pintando, mas tá prestando atenção em mim aqui Tô também. de Né? ouvido. Ó, que bacana. O professor já deixando o fundo ali das pétalas onde tem a maior incidência de luz. A liga acrescentou mais pele na mistura, tá vendo? Bonito, hein? Esse tom de rosa é muito legal, né? Fica muito bacana com esse fundo também. E a tranquilidade de quem já pintou vários hectares de rosas aí, né? Vocês podem ver que as cerdas do pincel do professor ali, ó, juntinhas, elas que permitem dar esse formatinho aí. E antes que eu me esqueça, vou dizer para você que tem um vídeo aqui no canal onde eu, Eduardo Beceneiro, humildemente ensino como fazer a limpeza dos seus pincéis. Sim, a limpeza dos seus pincéis. Professor, mas eu já limpo os meus pincéis direitinho. Será que limpa mesmo? Será que com o tempo as cerdas vão ficar sempre juntinhas? Aí quando você precisar daquele pincelzinho com aspecto de novo, ele vai te salvar? Se a resposta demorar a vir, ou se ela não vier, galera, vai lá e assiste o vídeo que vale a pena, tá? É um vídeo curto e eu ensino não só a fazer a limpeza, como manter as cerdas dos pincéis sempre juntinhas. Assim você vai valorizar ainda mais o teu material, que afinal de contas, além das tintas que já não são muito baratas, o pincel também é um item muito importante, um item caro dentro da composição dos materiais e de pintura. Então vale a pena a gente preservar. Assista o vídeo, vale a pena. São acho que 12 minutos, 15 minutinhos e revoluciona aí a maneira de limpar e cuidar dos pincéis. E ó, depoimento, fiz esse vídeo exclusivo de quem já pinta há mais de 20 anos e sempre os pincéisinhos juntinhos. Marcos Venelli também limpa o pincel daquele jeito. Sim. Olha que bacana. Show, hein? Os copinhos nas rosas já previamente feitos. E sempre alguém pergunta para mim, você está usando algum tipo de secante? Professor, né? Aqui no caso o Venelli. O professor, ele não usa secante. Não. O Venelli acho que tem até um pouco de alergia ao secante, né? O cheiro é muito O forte. cheiro incomoda, né? O secante cobalto. E outra, para que ele obtenha essas pinceladas sobrepostas, mais lisas, tal, ele depende da tela molhada. Então, quando você usa o secante, querendo ou não, ele agiliza, né, o tempo de secagem ali e às vezes o professor não obtém o efeito que ele quer. Então, no caso, o Venelli só utiliza o óleo de linhaça para diluir a tinta. Agora ali no fundo vocês estão vendo, seguindo a ciência do degradê, ó, o professor já está jogando um carminho ali, uma rosa virada lá para o fundo. Nesse momento está passando um avião aqui baixinho aqui, vai sair no vídeo também. Acho que é um avião, é um helicóptero, né? Tá com cara de ser um helicóptero, né? Coisas de São Paulo, né? Para quem sempre pergunta, vocês são da onde e tal? Somos aqui de São Paulo. O professor mora em São Paulo, capital, e eu moro em Santo André, que é um município aqui da Grande São Paulo. 20 minutinhos aqui da minha casa até a casa do professor, que na verdade é onde fica o seu ateliê. Muito bom, hein? O professor aplicou ali o carmim e um pouquinho do vermelho chinês. Tá? Eu ia falar chinês, mas eu falei, não vou falar não, vou deixar ele falar. É a base, né? Eu quero ter certeza. Vai ficar um degradê, né? Como você falou, você já fez umas rosas aí mais puxadas pro tom de rosa mesmo, com pele, vermelho francês, branco e frangipane, e agora ali no fundo, para seguir essa ciência aí do degradê, uma rosa mais vermelha, ali com fundo carmim e vermelho chinês. Para quem bonito é deixar contaminar assim, um pouquinho, né? Para fundo. Essa é uma característica sua, né? Sim. Sempre trabalhar com o fundo da tela molhada
E quando chega na ponta ali da pétala, você dá uma esfumaçadinha com o pincel e deixa ela se contaminar com o fundo. Ela meio que penetra ali no fundo, ela não fica chapada, ela fica fazendo parte do fundo da tela. Agora o professor está pegando um CEP ali, é isso? Eu peguei o Van Dyck. Van Dyck, marrom Van Dyck. É que ele é bem escuro, tem que tomar cuidado. Beleza, marrom Van Dyck com um pouquinho de carmim. Show, para fazer o miolinho daquela rosa que está lá no fundo. Os miolinhos são sempre mais escuros, né, galera? Vocês já perceberam isso? Para quem vê os vídeos de rosas aqui do professor, os miolinhos são sempre mais escurinhos, né? Que são as folhas novas ali, né? As pétalas novas, aliás, do miolo, elas são mais concentradas ali e também pega menos luz, né? Porque conforme as outras se sobrepõem ali na rosa, elas acabam fazendo uma sombra no miolo. A rosa da ponta aqui também, agora o professor limpou o pincel, tá vendo com a mesma mistura do vermelho chinês pele branco e vai jogar um pouquinho de frigipane provavelmente? Não, acho que nesse você nem vai, né? Não. Mas aí você vai deixar mais clarinho, né? Essa é bem clarinha. Beleza. Então é mais pele, vermelho, agora ele botou um pouquinho do vermelho chinês. Frigipane, não, pele, E vermelho o chinês. vermelho chinês. Só isso. Só. Sem medo de ser feliz. Duas cores, hein, galera? Olha que bonitinho o fundo. Miolinho, vocês já identificaram ali. E a parte escura com o vermelho chinês. Olha que bonito. Esculpindo ali o formato da rosa. Então vocês podem ver que não é só o risco. O risco é uma base para o professor, né? Para ele saber aonde vão estar os elementos ali. Mas ao mesmo tempo, ele vem ali trabalhando as pétalas e moldando a rosa. Agora começou uma sinfonia de cachorros aqui. Pode pintar, professor, não tem problema. Aqui é a área de conflito também. Mas é uma sinfonia. É uma sinfonia. Uma sinfonia de cães aqui na rua. Olha, eu não ia pôr o Cris, mas eu resolvi colocar aqui. O quê? Cris de pane? Tá bom. Põe aí, professor. Sem medo de ser feliz. Só para dar uma cinzentadinha aqui. Beleza, mais na ponta, né, da pétala. Isso. Ah, legal. Ela meio que se fundiu ali com a parte do fundo. Isso. A cachorrada toda despertou aqui. Que bacana. Se quiser fechar o vídeo. Não vou parar não. A galera que segue a gente aqui já está descontraída, sabe que a gente grava em ambiente não controlado, bem clima de ateliê, então tá tranquilo. Daqui a pouco a cachorrada para de latir, tá tudo bem. O professor jogando um pouco mais vermelho ali, agora vermelho francês ali no meio. Sim. Ali, já está até diminuindo. Talvez nem saia tanto quanto a gente está ouvindo aqui. Aí, Só o dono chegar. Acho que o dono está chegando. Deve ser um canil que está aqui perto. Você nem sabe. Ó, são 3 cachorrinhos que tem ali na Então você sabe quem são. Beleza. frente. Já sei. Lá em casa eu conheço todos, né? Quando Aí eu gravo lá na 3. garagem. Olha que bacana. Pessoal, poucas pinceladas que o professor deu ali no meio com o vermelho francês. Olha como já deu um destaque, ele já fez o formato da pétala no meio. Muito legal, né? Agora ali é um botãozinho. É um botãozinho. Bacana. Ali o professor fazendo o fundo do botão. E eu estava vendo esses dias uma psicóloga falando a respeito de relações dos humanos com os animais também e tal. E ela falou uma coisa interessante, aí quem é dono de pet vai saber do que eu estou falando. O cãozinho, seja ele fêmea, macho, enfim, cãozinho, não importa a raça, ele está sempre acompanhando e olhando o comportamento do dono. Vocês podem perceber, às vezes você está lá fazendo alguma coisa, o teu cãozinho está sempre te olhando. Para quem tem um pet ali dentro de casa, você vai tomar um banho dele, ele está sempre te observando. Então, essa obsessão por observar o dono é que faz com que ele interprete as suas emoções. Então ele acaba adquirindo um certo nível de consciência de quando você está triste, quando você está mais feliz, quando você vai levá-lo para passear, os movimentos, o perfil, a entonação da fala, é uma coisa bem interessante. Eu só não me lembro o nome exatamente da psicóloga que estava falando isso, mas foi um vídeo que eu vi aleatório no YouTube e achei bem bacana. Legal trazer aqui para vocês, junto com a sinfonia
que acabou de acontecer. Agora eu estou olhando aqui, eu vou Olha, tentar narrar essa mistura. Não, é um Grigipane junto com Um amarelo indiano. Grigipane, amarelo indiano e tem um pouco de pele aí no meio também? Não, é um branco. Branco, Pode- tá. Grigipane, amarelo indiano e branco. Deixa eu fazer a minha misturinha aqui. Fazer aí sua mistura. Que vai ficar... Ah, essa é para rosa branca aqui da frente, né? Sim, é a Sensacional. base para rosa branca. Galera, olha que mistura interessante. O professor misturou Grigipane, amarelo indiano e um pouco de branco. Então ficou assim Fica um verde meio... Ficou um verde meio amarelado. Vocês vão ver na hora que o professor jogar o pincel aí na tela. Olha que interessante. Grigipane, amarelo indiano e branco. Olha o tom. Olha lá. Essa é a base da sombra da rosa que ele vai fazer aqui na frente, né? Que ele fará aqui na frente, que é uma rosa mais puxada para o branco. Aí ele já está É deixando uma rosa mais despetalada. Tá. Ela está mais Ela já está mais velhinha. Solta, mais velhinha. Tipo a gente assim, mais velhinho. Não, nós não somos velhos, nós somos jovens. Já falei isso no outro vídeo, somos jovens há mais tempo. Isso. Mas ela não perdeu a formosura. É isso aí. É isso aí, que o charme não envelhece. Sim. É isso mesmo. A gente pode ficar um pouquinho mais ousado, mas o charme não envelhece. É isso aí, professor. Vamos valorizar. A gente precisa valorizar. Olha lá. Ah, ela vai ser uma rosa bem bacana, hein? Tô vendo aí, você tá puxando esse negócio aí. Deixa eu ver, olha as pétalas, que interessante, pessoal. Ela tá bem de frente, né? Tá. É isso? Tá. Isso. Bacana. Meio caidinha para baixo. Tá. O professor curte fazer vários sentidos ali, né? Na composição, porque isso traz um movimento. Agora, quem imagina, né? Para pintar rosa branca, fazer um fundo desse. Olha que sensacional. Mas é por aí, galera. Se jogar um fundo branco aí, já mandando uma cor clara, não fica legal, não. Tem que ter uma sobreposição de tons. Então, lembrando, amarelo indiano, Grigipane e branco. Agora o professor misturou mais amarelo indiano. Amarelinho. Beleza, porque é o miolinho, né? Isso. Bacana. Geralmente O dela sempre é mais amareladinho. Isso, pode crer. O miolinho das rosas brancas sempre são meio amarelados, ali é verdade. Eu me lembrei agora das camélias, que na verdade é um tipo de rosa, né? Eu tinha na casa da minha mãe, lá em São Caetano, tinha um pé de camélia. Acho que é primas, né? São primas, mas é que ela é diferente, né? A roseira, ela sai ali, os galhos fininhos, tal. O pé de camélia é uma árvore mesmo, Sim, né? Fica muito legal. Interessantíssimo. Show de bola esse fundo aí, hein? Eu falo show de bola porque às vezes a pessoa fala, mas esse fundo vai? Vai. Olha lá, olha o branco já surgindo ali, ó. Ó, bem transparente. É assim que funciona, galera. Eu sei que no começo é um pouquinho difícil pegar todas essas informações e tal, mas assistindo os vídeos, praticando um pouquinho, fazendo aulas também com o seu professor, né? Porque aqui a gente grava os vídeos e a gente sabe que o vídeo são para os nossos amigos aí do Brasil afora e também do exterior, né? Então, às vezes as pessoas procuram mais informações. O professor está aqui em São Paulo, então, mas você fazendo aula com o seu professor e assistindo também os vídeos, você vai absorvendo cada vez mais informações aí das pinceladas. E sempre que puder também, se achar interessante, fale da gente para o seu professor, para ele dar uma olhadinha lá no nosso estilo também. Às vezes a pessoa fala, ah, legal, entendi o que você estava me falando, os vídeos estão à disposição aí para isso, para servir como base de estudo sempre que você achar necessário. E como sempre, eu vou pedir encarecidamente, compartilhe o nosso conteúdo. Tanto você que já está aqui com a gente há muito tempo, né? Desde que nós começamos a movimentar o canal no ano passado, mais ou menos em agosto, muitos amigos chegaram e já se tornaram amigos mesmo virtuais aí nos comentários, no bate-papo, na divulgação. E para você que está chegando agora, é muito importante para a gente que você divulgue os nossos vídeos, importantíssimo.
porque quanto mais longe nós chegarmos, melhor ainda a gente está levando a arte de uma forma bem mais democrática para todo mundo. Olha que interessante, galera. O professor jogou bastante branco, né? Eu dei uma brisada agora aqui nas informações, porque não havia necessidade, vocês estavam observando, era só no branco ali, o professor fazendo a mancha ali e o desenho das pétalas. E agora ele começa a entrar com um pouquinho de... É um verde, né, professor? Isso aí? É o gris. Gris de pane. Gris de pane, um pouquinho de Gris verde com... versi, né? Não, versi não. É o amarelinho. Continua na mesma vibe. Na mesma vibe? Mesma vibe. Gris de pane. É, que você colocou mais gris de pane, né? Isso. Legal. Gris de pane, Pra dar amarelo mais indiano aqui na parte de baixo. e branco. Tá, Da rosa, onde ela tá mais com sombra. tá. É uma rosa bem aberta mesmo, né? Show, hein? Olha que diferente. Eu falei para vocês, nunca um quadro é igual ao outro, ok? Mas a experiência que o Marcos traz aqui para nós é sempre uma experiência bem diferente em relação às rosas. Não é todo tipo de rosa que são iguais. Vai fazer uns cortes aí? Eu vou dar uma entrada aqui nessa. Bacana. Ela vai ficar bem aberta. Show, hein? Olha que bacana, galera. Muito legal acompanhar, né? Desde as primeiras pinceladas lá no fundo, até chegar nesse estágio onde as sombras já estão previamente definidas, e aí depois o professor, quando necessário, começa a entrar com as luzes intermediárias, como ele vai fazer agora na nossa amiga aí. Olha que bacana. Nossa, que legal que vai ficar. Bem diferente, hein? Estilo de rosa, uma rosa bem mais aberta. Vocês já conseguem enxergar as pétalas ali do meio que o professor deixou mais escuro. Bastante leveza. E olha que interessante, o professor começou a fazer o fundo das rosas, pelas rosas do fundo. Né? Vocês observaram isso, ele começou pelas rosas lá do fundo, né? A rosa cor-de-rosa, depois ele foi para vermelha e tal. E agora nas luzes ele começa pela rosa da frente. Olha que interessante. Olha que ela está numa posição bem legal, bem de frente mesmo. Olha que bacana. A gente não teve nenhum vídeo ainda com uma rosa nessa posição, hein? De frente assim. Teve mais caidinha e tal, mas não de frente. Que bonito, hein? Nossa, daqui do vídeo eu já começo a olhar, já começa a ficar show de bola. Muito legal, professor. Sensacional. Sobreposição das pétalas. O professor não invade o miolinho amarelo ali. Eu presumo que eu sei o porquê, mas beleza. Vou deixar acontecer. Não vou antecipar minha narrativa aqui, porque de repente eu antecipo e não é o que eu estou pensando, aí dá ruim. Show, hein? Olha isso. Um redemoinho ali de pétalas. Que bonito. Eu acho que agora é aquilo que você já falou. É, eu sabia. Olha lá, o miolo entrando ali com o amarelo indiano, praticamente puro, puxando mais um miolinho. Eu presumi que fosse isso, mas eu não vou falar não, porque de repente não é. Alaranjado, agora ele misturou um pouquinho de carmim e o amarelo indiano. Que legal. Show de bola, hein? As pinceladas ali são bem... Os elementos ali são bem soltos, ó. Bem no miolinho, hein, galera? Sem invadir o restante da rosa ali. Que bacana. Então, lembrando, fundo, gris de pane, amarelo indiano e branco, variando os tons. Ora o professor utilizou mais branco, ora mais gris de pane. Deixou aqui o miolinho mais com amarelo indiano. E agora ele vai trabalhando as pétalas, ó. Que sutileza. Puxando de dentro para fora ali no miolinho, ó. Ele não volta com o pincel, ele volta ali na pétala, na curva dela. Nossa. São camadas. São camadas. E muito bem feitas. Que bacana. Nossa, o efeito aqui está sensacional.
em cima dessa pedra, bem que você falou, né? Que a luz, essa pedra que o professor fez toda lascada aí de mármore, enfim, a luz ela está concentrada aqui na frente. Então, no momento em que você joga um elemento como esse, uma rosa bem espetalada, vou usar esse termo, nem sei se ele existe, e branca, a atenção é toda dela. As outras virão ali, acrescentarão beleza ao quadro, porém, como coadjuvantes. A estrela principal está aí na frente. Quando vocês vão perceber o que eu estou falando, quando o quadro estiver pronto, olha que bacana, galera. Não tem como narrar essas pinceladas, é só observar. Não tem como narrar. É a curvatura ali da rosa. E, ó, ele deixa ela mais na ponta, meio as pétalas gastas ali, né? Como se já estivesse envelhecendo e perdendo a viscosidade ali, já ficando mais fininha. É muita sutileza na pincelada, muito bom. Muito, muito, muito bonito. E aí é desenho, né? O professor já está habituado a fazer esses recortes aí. Sensacional. Quem diria, para pintar uma rosa branca, fazer esse fundo. E olha como está concentrada a luz ali na frente. Quando tiver tudo pronto, é como eu falei, vocês vão entender, vocês vão observar e vão falar, realmente, acho que o que chama a atenção é a rosa branca aqui. As outras também, né? Você vai observar, tal, mas a atenção está nela. Agora, como sempre, uns recortes mais escuros ali, seguindo com o Crigipane, o amarelo indiano. Isso, mesma basezinha. E um pouquinho de branco, né? Um pouquinho mais de sombra. O professor observa, para dar volume, aonde está a sombra, ele dá ênfase na sombra. Aí faz um degradezinho e ela fica ali com a sombra bonitinha. Ficou muito bonito, hein? O efeito aqui no vídeo tá sensacional. Tá bem fiel ao que eu tô vendo aqui ao vivo. Vocês podem falar, né? Sou uma pessoa privilegiada a acompanhar todos os vídeos aqui com o professor Marcos Venelli. Eu acho que esse é o único canal no YouTube, eu não tenho conhecimento de outro, pode ser que eu esteja enganado, né? Onde há dois professores aí trabalhando em conjunto, privilegiando somente a arte, né? O canal leva o nosso nome, Eduardo Messeneiro e Marcos Venelli, por uma questão de identificação. A gente vem lá de trás das revistas, tal, muita gente conhecia a gente daquela época, principalmente o Venelli, que já fazia revista há muito mais tempo que eu, enfim. Mas aqui a gente pouco aparece, né? O que aparece é a nossa arte, então a nossa ideia é privilegiar realmente a arte. E vamos para as próximas rosas aí, ó. O professor pegando um pouquinho de pele, já meio que um pele puro não, ele está com um pouquinho de alaranjado, que é para aquelas pétalas mais do meio. Olha que bacana. O negócio é privilegiar a arte, privilegiar o artista. Se privilegiar a arte e as pessoas gostarem daquilo que a gente faz, o artista já se sente privilegiado. É ou não é? Olha que bacana. Muito show de bola, professor. E bem sutil, pincelzinho fininho da Condor, chatinho com as cerdas juntas. Já falei aqui no meio do vídeo que tem que assistir o vídeo para aprender a limpar o pincel direitinho. Vou falar bem baixinho aqui, falar só para você, ó. Assiste o vídeo para deixar as cerdas dos pincéis sempre juntinhas. Agora o professor já está indo para uma misturinha com mais pele, branco e um pouquinho de vermelho francês. Ó que bacana. Ó lá, ó que malandro. Já deixou a pétala lá na ponta, ó. Já deixou ela fundida com o fundo lá, ó. Como ela ficou transparente, tá vendo? Aquela lá de cima. Professor, seus segredos aqui já foram todos revelados, viu? Eu tô revelando muita coisa. Tá revelando muita coisa. Ó, o guarda noturno passou aqui. Olha que bacana, professor. Ah, agora jogando ali também uma sombra.
Sensacional. Esculpindo ali a rosa. E essa rosa branca tá um escândalo aqui na frente. Show, hein? Esquece do relógio, professor. Só concentra aí no quadro. Tô olhando pra... Amanhã é feriado. Pra ter Tá uma... de boa. Amanhã... Amanhã é feriado. Tudo bem que esse vídeo ele é atemporal, né? Porque agora as pessoas vão falar, mas eu estou vendo o vídeo agora, amanhã não é feriado. Mas nesse momento que estamos gravando, só para vocês saberem, então vou caguetar aqui, né? Vou entregar tudo aqui. A gente está gravando o vídeo na segunda-feira de carnaval, hein? Ó, sabe por quê? Porque aqui a arte não para, não para. Se carnaval é arte, arte também é carnaval. Então vamos embora. Coloquei isso esses dias lá no meu Facebook. Fiz esse trocadilho aí, esse humilde trocadilho, né? O professor agora já vindo com branco e um pouquinho de pele. Por cima daquela base que o professor fez. Jogando a luz no lugar certo, deixando as pétalas mais escuras ali, malandramente onde tinha o crigipane. Crigipane, quem diria? Misturar ali para fazer esse fundo. Olha que legal. Show, hein? Eu vou te falar que esse verde aí que você jogou nas folhas verde veronese está dando um contraste bacana aqui no vídeo, hein? Sensacional. Agora o professor pegou mais branco, que é onde está a maior incidência de luz, ó. Sobreposição de pétala sobre pétala. Pétala por pétala. Tem uma música que fala isso, hein? Show de bola. Bem suave, mas ao mesmo tempo bem marcado. A pintura impressionista do professor Marcos Venelli. Essa voltinha que você faz aí é bem interessante. Para quem está começando a pintar rosas, ela é a mais desafiadora. É a mais difícil. É, né? Mas não é impossível de fazer. Não, sim. Acho que praticando é de boa. Você acertar ali na ponta, que é essas curvinhas aí que... Ó, agora como você trabalha só com a pontinha do pincel, só sugerindo ali as pétalas na sombra. Isso é de fundamental importância para quem está querendo aprender esse tipo de composição. Olha que legal. E esse estilo de rosa também, né? Que tem vários estilos, né? Enfim, o estilo do professor são essas rosinhas mais repolhudas, né? Assim, você vê bastante volume nas pétalas mais da rosa. recortadinha, né? Mais recortada. Bacana, hein, professor? Show. Muito bom, hein? Esses recortes também são bem importantes, onde você destaca uma pétala da outra. Sim. Só vou pedir para você não inclinar muito a cabeça. Não, tá bom, tá ótimo. Só não inclina muito a cabeça. Eu me empolgo. Não você se empolga aí, você se aproxima da tela, aí de repente aparece sua cabeça aqui no vídeo. Eu penso que eu estou pintando Seus cabelos sozinho. grisalhos aí. É que você tinge de grisalho, né? Não. Na verdade eles são pretos, né? Aí você usa tinta sim, grisalha. Essa Tá foi... que nem eu então, né? tá ótimo. Essa foi péssima agora que eu falei, né? Mas tudo bem. É porque tá na moda, né? Tá na moda. O pessoal agora quer ser grisalho. O Então. jovem pinta cabelo de branco também. Isso. O jovem pinta cabelo de branco. É platinado. Nós somos platinado natural. Isso. Sem medo de ser feliz. Ó, mais ênfase ali no recorte das pétalas do meio, dando aquele formato característico na ponta, ali na parte de cima da rosa. O miolinho, o professor já jogou aquela misturinha maneira ali do pele com o alaranjado, que é sempre o miolinho ali diferente. Isso faz toda a diferença. É fundamental você não vir diretamente com o branco, não, miolinho sempre coloca ali umas pétalas um pouco mais amareladinhas, de acordo com a característica da rosa, né? De acordo com a cor da rosa. Né? Isso, e depois vem trabalhando. Mas se fosse uma rosa vermelha, geralmente o professor trabalha
mas com laranjinha ali nas pontas, depois ele vem com vermelho. Porque são as pétalas mais jovens, são menores tal, e elas são mais... elas são as cores mais vivas assim, entendeu? Então é importante, mais claras, né? Então é importante a gente destacar isso aqui na videoaula. Sensacional. Agora, ó, o branco já começa a entrar ali, seguindo o padrão da luz, ele está próximo à rosa branca, seguindo a luz ali da rosa de cima também. Que bonito, hein? Professor, e essa pedra toda lascada, bem impressionista que você fez aí, tá sensacional. Agora que esses elementos aí vão tomando vida, tá muito bom. E eu vou falar, viu, galera? Eu falei agora pro professor descolar a cabeça um pouco da tela, mas pra gente, na hora de gravar os vídeos, você tem que buscar um melhor ângulo para trazer uma experiência mais completa aqui para todo mundo. E eu vou falar que a gente sofre um pouquinho, né? Porque assim, a gente sai um pouco do nosso eixo, né? De como a gente pinta, né? Porque você está habituado a ficar mais próximo da tela tal. E aí você tem que se afastar um pouco. Então, no meu caso lá, quando eu gravo no meu ateliê também, eu fico meio de lado, assim, pintando meio de ladinho, né? Não dá para ficar na frente da tela, porque aí acaba roubando algumas pinceladas ali. Então, para trazer a experiência completa, a gente faz alguns sacrifícios aqui. O professor está meio de lado aqui também pintando. Olha que bonito. Show, hein? Ó, essa já deu um formatinho um pouco diferente nas pétalas subindo. Olha que legal. Muito bacana. Galera, bem delicado, bem calmo. Ó, já deixou a pincelada falhada lá para passar a transparência ali do fundo. Que bacana. Se em algum momento você viu uma rosa nesse tom e quis saber como ela foi feita, tá aí, ó. Fundo, pele, vermelho francês, frangipane e branco. E aí depois o professor veio trabalhando todas essas luzes aí que eu venho narrando agora. Amarelo indiano, mais no meio ali com um pouquinho do pele, depois vem puxando mais o branco. Que bacana. Fazendo os recortes. Show, hein? Na hora que jogar aquela vermelha ali no fundo também vai acender ali no fundo. Bem de leve, bem de boa, esculpindo pétala por pétala aí. Agora pode falar o que quiser, mas essa branca você surpreendeu todo mundo, porque ela está de frente, ela está bem aberta. Ficou também muito legal. Eu não sei se nesse momento que eu falei da branca, eu vou estar na edição do vídeo, se eu vou estar colocando ela junto também, mas beleza, depois no final do vídeo a gente vai ver a tela por completo. Bastante movimento nas folhas, enfim. Muito bom. Agora um pouquinho do... Carmim? Não, é aquele... Vermelho óxido? Óxido. Beleza. Vermelho óxido com um pouquinho de... Vermelho francês. Bacana. Para fazer o miolinho, a sombra, né? Isso, para deixar um pouco. Vermelho óxido transparente, galera, é uma cor assim, que está sempre na nossa palheta, na minha também, até nas paisagens, na hora de fazer uma vegetação um pouco mais queimada, ali eu queimo um pouco verde com vermelho óxido, trabalhar ali algumas nuances ali num chão de terra batida, tal. Por quê? Porque ele é uma cor coringa, ele é como o próprio nome já diz, ele seria o vermelho do ferrugem, mas ele é um pouco mais forte, ele é transparente, por isso que ele se chama vermelho óxido transparente. Ele tem a característica do amarelo indiano, só que ele é mais puxado para esse marrom mais enferrujado, e é uma cor coringa, né? A gente usa bastante aí nessas composições de sombra, nas rosas ou para tirar a euforia do verde nas paisagens. Sensacional. Tá bonito isso, hein, professor? Hoje eu tô caprichando. Hoje você tá caprichando. Bom, você capricha sempre aqui, né? Aí eu tenho que falar. Acho que é porque é carnaval. Eu
tô descarregando que eu não fui pular. Não foi pular o carnaval, tá. Então tô pulando aqui na tela. Tá pulando a tela, tá se virando aí. É o bloco das rosas coloridas. Vamos lá. Isso. Não, mas é legal, é legal. E é importante também, porque assim, às vezes a gente se preocupa muito com essa questão de tempo e tal, mas, galera, o vídeo sendo longo, o vídeo sendo curto, a gente acaba arrastando para frente, trazendo para trás. Isso é normal, né? Enfim. Mas se quiser assistir o vídeo completinho também, bacana. É uma dádiva aí, enfim. Aí é de cada um, né? Ah, pô, beleza, vou assistir o vídeo inteiro, quero ver bacana. Ah, não tenho paciência, vou assistir 10 minutinhos desse vídeo. Galera, não importa. O que importa para nós é justamente que você esteja aqui, que esse conteúdo seja importante para o momento que você for ali fazer uma combinação. Às vezes você fala, ah, não, mas eu tenho meu estilo já de pintar rosas. Beleza, bacana. Mas você de repente curte o colorido das telas. Bacana também. Você pode vir aqui e procurar saber quais são as cores que o professor utilizou. Então, assim, independente de qual for o seu propósito, se for para aprender a pintar, ou se for só para pegar algumas informações, ou mesmo só como espectador, não tem problema. O canal aqui é bem democrático. A única coisa que a gente sempre pede, que é importante para nós, é para compartilhar o nosso conteúdo e também nos ajudar de uma forma bem simples, que é se inscrever aqui no canal. Quanto mais inscritos nós tivermos aqui no YouTube, mais força nós ganhamos, mais repercussão os vídeos têm. E quanto mais gente inscrita no canal, poxa, a gente se sente mais motivado para continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. E que aqui é tudo feito de forma gratuita, né? Vocês podem observar que não tem nenhum apelo. Aqui você vem a hora que você quer e, galera, curte os nossos vídeos. O professor tira a cabeça um pouco da frente, mas beleza, já foi. Só foi na hora de fazer a mistura. Eu falo, a gente tem que ficar se policiando. É o que o professor falou, a gente se empolga. Isso. Bonita, hein? Essa pétala aí. Ó, eu vou falar, cara, continua caprichando. Porque tá show de bola, elas estão bem rebuscadas. Por isso que eu falei, pessoal, nunca um quadro de rosas do professor Vernelli é igual ao outro. Nunca, nunca. Olha que desaforo que está ficando essa tela. É um desaforo, Vernelli. Vou falar a verdade para você. Ó, já vai para a rosa ali da frente. Ele está deixando a vermelha por último. Ele sabe que na hora que ele jogar a vermelha ali, ela vai dar um chance ali, ela vai acender aquela parte lá do fundo. Discretamente, mas ela vai acender. Mas não vai roubar o brilho dessa rosa branca que você fez. Essa daí ficou sensacional. Sensacional. Vai procurar as tintas, né? Tá que nem eu lá no meu ateliê. A gente se perde na hora de estar fazendo, aí de repente os tubinhos de tinta somem. E o professor é bem organizadinho, ele deixa tudo por ordem, tal. Eu não sou muito assim, não. Às vezes eu esqueço de pegar alguns pincéis, e olha que eu faço um checklist antes de começar a pintar. Eu vou lá, confiro se todas as tintas estão ali, e na hora que eu estou pintando, eu falo, putz, esqueci de pegar o verde oriental. Aí vou lá na cumbuquinha lá pegar o verde oriental. Deixo tudo guardado ali na minha garagem, tudo bonitinho lá no armarinho que eu tenho. Importante também, se você tiver a oportunidade de deixar as suas tintas sempre de pé, é uma boa, tá? Porque mesmo fechando ela direitinha, o óleo sempre dá um jeito de escapar. Às vezes você olha lá, o óleo está vazando da bisnaga, e aí se você deixa de pé é um pouquinho mais difícil. Não que isso não vá acontecer, tá? Com o tempo, ali aquece, esfria, tá? Ele dá um jeito de criar uma pressãozinha e vazar ali. Mas é menos, né? Eu procuro deixar os meus sempre de pé lá. Agora o professor já pegou o branco ali, que ele precisava, pincelzinho pequeno, e vai dar mais um toquezinho ali naquela pétala, ó. É como se ela roubasse um pouco da luz que está batendo ali na rosa branca discretamente na ponta da pétala. Olha que bacana. Pode ver que ele não está subindo muito esse... Nossa, ficou muito bom, hein? Vou voltar aqui nessa. Voltando. Voltando. A mão branco.
Eu tinha jogado, agora vai jogar um pouquinho de Pele, laranja. com alaranjado, para fazer aquelas pétalas ali do miolinho dela. Ali é um botãozinho, né? Um Sim. botãozinho, uma rosinha bebê ali. Rosinha. Bacana. Ó, o toque lá no fundo. Isso. Vai lá, professor. Bem suave. Você vê, né, galera? Eu poderia ter colocado uma rosa maior ali, mas já não ia ficar bacana assim, tão harmônica a composição. Você coloca uma rosinha menor ali, ó, joga mais folhas, ó como já dá outro aspecto, né? Fica bem mais natural. Sensacional, hein? Poucas pinceladas, você já identifica uma rosinha ali. Agora o professor vem trabalhando ali suavemente as pétalas. Muito bacana, num degradezinho. Aí a mão bem leve, a luz ali na ponta e aquela pétala sobreposta ali na parte de baixo. Agora vamos a um Tem um botãozinho que ali. faltou. Ele está escondidinho ali no meio, né? Sim. Poucas pinceladas também. Já entrando com o branco. Os cachorrinhos estão chorando, né? Devem estar brigando. É carnaval, né? É, hoje eles estão atacados. O professor jogando um pouquinho de vermelho francês ali. Bacana esse botãozinho aí no meio, né? Olha só, rosa menor, botão na parte de cima, rosa branca, ali o professor jogou um pouquinho de óxido também. Show de bola, hein? Vem de novo visitando ali com o amarelo de ano e o pele. Revisitando, né? Revisitando. Show, hein? As revisitas. Revisitar. O ato de visitar 2 vezes. Mais ou menos isso, né? É. Coisas da pintura. Ó, o professor não esquece os detalhes, ó. Botão, ó. Aquela... Tem um nome isso aí que eu não sei qual é, né, professor? Porque eu de botânica eu não sou muito bom. Mas é o pezinho ali Isso. do botãozinho. Ó que bonitinho que já ficou. Aí vai uma luzinha ali. Vai. Deixa eu ver, amarelo de cádmio claro, um Como pouquinho a gente de... é muito detalhista, né? Hã? Como eu sou muito detalhista. Não, tem que ter, né? Amarelo de cádmio claro, um pouco de verde inglês. Olha aí, ó o recortezinho. Você é detalhista e quem ganha somos nós, né? Vamos acompanhando aí o passo a passo de mais uma obra e ó, que obra, hein? Que obra, que quadro bonito que tá ficando esse daí. E essa pedra toda lascada que você fez aí como fundo para nossas rosas, né? Ficou sensacional. Agora vamos nessa tão esperada vermelha. Ah, agora eu quero ver. Agora é vermelho francês. Com um pouquinho de alaranjado. Lá vai ele, ó. Ó como já acendeu lá, ó. É fenomenal. Agora misturou um pouquinho do vermelho chinês. Ah, mas qual é a diferença do vermelho francês e vermelho chinês? O vermelho chinês é mais forte, é um pouco mais escuro. O francês é mais alegre, mais vibrante. Então, você acaba tendo essa diferença entre os dois. Ele é mais alaranjado, na verdade. Ele é mais aceso, né? É. O vermelho chinês é mais aquele puxado para aquela cor mais forte mesmo, o vermelho, né? O professor vai trabalhando com um pouquinho de alaranjado ali, ó. Que bonito, hein? Ela tá virada lá pro fundo. Então aí as cores da pétala, ó. Que bacana. Ó, show, hein? O desenho dela é um pouquinho diferente, que ela tá virada lá pro fundo. Então o professor tá jogando a luz ali que resvala nas rosas aqui da frente. Olha que a importância do degradê, né? O professor jogou essa rosa principal branca, veio com as rosas ali cor-de-rosa e no fundo uma rosa vermelha. Show de bola. E o cachorrinho chorando ao fundo.
da nossa gravação. Agora parece que ele parou. Vai ver que está querendo entrar dentro de casa e deixar ele do lado de fora. Bacana, hein? Aquele fundo que você fez ali também ficou muito legal com o carmim e um pouquinho do marrom Vandyck. Que bonito. Venelli, mais uma bela obra de arte aqui para o nosso canal, hein? Sensacional. E quando você pensa que as rosas serão todas iguais, eis que surge uma rosa completamente diferente. Recortezinho tradicional ali, com a sombra, com o carmim. Sempre esculpindo ali as pétalas do professor. Sensacional. Que sobreposição. Com esse fundo ficou muito bonito. Show de bola. Senhor Marcos Venelli. O que você vai aprontar? Os retoquezinhos finais, né? Você que manda. Aí no meio. Agora tá passando o carro lá do outro lado, tocando uma música bem alta. Hoje tá um negócio animado. É o que eu falei, carnaval. Carnaval. Os pets estão todos felizes ali. Como essa rosa está mais aberta. Certo. Eu acho que eu tô na frente. Não estava na frente agora não. Agora você está jogando ali o detalhe mesmo, né? Que são aquelas... Os pistilinhos. Pistilinhos. Isso. Bem com amarelo de cádmio claro e um pouquinho de amarelo de cádmio. Tem os dois ali. Os mais escurinhos são amarelo de cádmio e o mais clarinho amarelo de cádmio claro. Olha que coisa... Show de bola. Eita, quando você pensa que tá tudo bem, dá para melhorar ainda mais. Ela lembra até um pouco aquela rosa silvestre, eu estou enganado. Não, né? Rosa silvestre é menos pétalas, né? Essa é uma rosa mais aberta mesmo. E eu vou te falar, sensacional. Para quem busca esse tipo de composição, ó, essa videoaula, eu vou falar para você que caiu como uma luva, hein? É o que eu sempre falo, a gente fazia as revistas antigamente, mas nas revistas a gente não conseguia passar a pincelada em si, né? A gente passava mais as cores tal, e tudo mais. Você vai fazer isso mesmo que eu estou pensando aí? Para variar, né? Para variar, vai colocar uma gota. Aí ele inventa de colocar logo naquela que está bem na frente. É abusado. Vai lá, professor, capricha nesse negócio aí. Põe uma gota aí pra gente, ó. Muita transparência, já que ela é a estrela principal da composição, sem desmerecer as outras, né? Alguém aqui vai me corrigir, vai falar, não, todas são estrelas aqui. Mas sim, ela tá de frente, ela tá pegando a maior incidência de luz. E ela ali, as outras vêm logo atrás, seguindo ali num degradê fantástico do professor. A gota eu não preciso nem falar, né? Sombra, sombra, luz e luz. Agora o professor vem ali, ó, bonitinho, com aquela luzinha marota ali na base. Tem que pôr um pouco mais, né? Tá misturando aqui. Tinta muito molhada. Bastante, né? Tinta. Sem problemas. Faz o contorninho aí novamente, já era. Se você quiser pular essa parte. Não vou pular essa parte, não. Corrige aí, é legal porque assim, o importante é que as pessoas... Como é que é? Apaga aí. Apaga aí. Não, o importante é que as pessoas tenham conhecimento até da correção também, né? Porque às vezes a gente vai com tinta molhada, como é que a gente vai fazer para corrigir? Ainda mais quando eu dava aula, né? Hoje eu não dou, meu professor dá aula. Às vezes a gente tem que fazer as correções ou orientações do quadro do aluno e aí se vira nos 30, né? É legal para ver como a gente trabalha, olha que bonito que ficou. E ele vai lá, com aquele pincelzinho pequenininho dele, ó, fazer mais uma sombra e mais uma gotinha. Ali é relativamente até um pouco mais fácil, porque ela já está com menos tinta, né? Aquela pétala. Essa da frente estava bem carregada realmente, você teve que jogar bastante sombra. Mas ficou sensacional a transparência. E eu que fiz um vídeo só falando de gota, hein? Foi um vídeo tão rápido, acho que ele durou 2 minutos.
É um dos primeiros vídeos aqui do canal. Que esse canal, quando eu idealizei o canal, eu fiz alguns vídeos, joguei e parei. Aí eu falei, não vou mais movimentar o canal. E de repente, um bate-papo com o professor Marcos Venelli, unimos nossas forças aí, vamos fazer um trabalho junto aqui no canal, gratuito. Então por isso que você tem aqui 2 professores trabalhando sempre com conteúdo bem diferente, um trabalha com paisagem, outro trabalha com flores, mas sempre preocupado muito com a qualidade para vocês. Enquanto isso, o professor vai lá, ó, jogando uma baita transparência aí nas gotas, sensacional, hein? Show, hein, Marcos? Muito bonito. Aqui tá bom. Tá, você aqui manda aí, você achar que tá bom, beleza. Tá bom, tá bom. Eu sou só um espectador e um narrador aqui. Está muito bonito, muito bacana. Mais uma composição digna, senhor Marcos. Eu só vou fazer uma aqui, aproveitar, vou virar um pouquinho aqui, ó. Vou tomar um pouco a referência para ficar bem de frente para nós. O professor agora colocou a mão aqui na tela, literalmente no cavalete lá. Galera, como sempre, muito obrigado para vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, já compartilha o conteúdo, procura, dá uma olhada nas playlists, aí a gente já está com mais de 80 vídeos e assim, toda semana religiosamente temos vídeos novos aqui no canal. É muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo e nos ajude aí a crescer cada vez mais. E aqui eu não preciso falar nada, Marcos Venelli para vocês e mais uma videoaula fantástica. Muito obrigado, um grande abraço, um beijo e como sempre, valeu!